Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão, dia de palpite. Eu não palpite aqui meu, até porque é meio clubista eu chegar aqui e falar quanto eu acho que vai ser o jogo do Atlético contra o Bragantino, porque independente do adversário, a gente sempre encontra um caminho para dizer que o Atlético vai ser vencedor, né? Mas a gente vai comentar o palpite dos comentaristas do Globo Esporte. A gente já fez isso uma rodada, vamos tentar fazer o máximo de rodadas aqui no Campeonato Brasileiro e já comenta o palpite de vocês. O que vocês acham que vai acontecer nesse Atlético Bragantino? Deixa o like, se inscreve no canal, todo esse processo é muito importante e me ajuda demais, tá, minha rapaziada? Então, vamos dar uma olhada nos palpites aqui para entender se o Atlético é favorito pro pessoal do Globo Esporte, se o Atlético não é favorito. E ó, 7 apostaram na vitória do Bragantino, 2 apostaram no empate, só o André Lofredo e o Fred, e absolutamente ninguém apostou na vitória do nosso Furacão. E é aí que a gente tenta entender, né? O que faz o Bragantino ser tão favorito e o que faz o Atlético ser considerado uma zebra em um confronto que eu considero que ele é equilibrado. E eu acho que todo palpite que a gente vai ter em relação ao Atlético, levando em consideração esses comentaristas, vai ser pouco aprofundado. Porque são pessoas que não conhecem tão profundamente o Atlético. Mas eu não vou desvalorizar o palpite deles, não. Eu vou tentar entender. E, na minha cabeça, os últimos 2 resultados mudam muito a maneira como o eixo enxerga o Atlético, né? Você perder pro Corinthians é um resultado relativamente normal, mas você perder em casa sempre é uma questão. E, obviamente, você ser eliminado do Campeonato Paranaense por um Londrina de menor investimento também é um ponto a ser levado em consideração no sentido da gente estar falando de uma equipe que ainda está se provando no contexto de Série A, né? Então, quando você passa uma vergonha dessa no Campeonato Paranaense, os olhares eles ficam ainda mais críticos. Sendo bem sincero, eu acho que o Bragantino ele pode ser favorito para esse jogo sim, tá? Eu não vejo um absurdo a gente considerar o Bragantino, que sempre foi muito forte dentro de casa, como um time que tem certo favoritismo. Eu acho o time do Bragantino bom, mas eu acho que o olhar sobre o Atlético tem que ser diferente, basicamente, em todos os jogos fora de casa. Olhar para o Bragantino e entender que ele é o favorito, beleza. Botar o Atlético como um time que não tem chance de ganhar do Bragantino, que foi basicamente o que eles falaram, aí eu já não considero uma realidade. Porque desde a temporada passada, quando o trabalho do Odair engrena, fica muito claro. Esse time se sente mais confortável fora de casa do que dentro de casa. Exatamente pela capacidade do jogo reativo. Exatamente pela capacidade de acionar o Viveiros Ball. E aí a gente lembra desde a Série B várias vitórias muito simbólicas jogando fora da Arena da Baixada. O confronto contra a Chapecoense, o confronto contra a Ferroviária, o confronto contra o Botafogo de São Paulo. Nessa Série A a gente já venceu o Internacional, sabe? Então é um Atlético que jogar fora de casa não assusta. Jogar fora de casa, de certa maneira, até anima. Jogar fora de casa, de certa maneira, até empolga. Então, assim, acho que os olhares acabam sendo muito críticos nesse sentido. Mas eu entendo que esse palpite voltado muito mais para o Bragantino que para o Atlético acaba sendo muito nesse sentido. Então, eu confesso para vocês que estou bastante confiante em relação ao que vai ser esse jogo, tá? Eu acho que vai ser um jogo que o Bragantino vai ter a bola. Eu acho que vai ser um jogo que o Bragantino vai tentar pressionar a gente. Mas aí eu divido a esperança e a expectativa positiva do Atlético nesse jogo em 2 cenários, né? O primeiro deles é óbvio, é a capacidade que esse time tem de se defender. Principalmente levando em consideração quando joga com 3 zagueiros. Na temporada passada, o nosso desempenho com 3 zagueiros ele aumenta consideravelmente, principalmente quando você tem o Terán ali. E o Terán é indiscutivelmente um dos destaques desse início de temporada. E aí a gente vai ter que entender, vão ser 3 zagueiros com a Aguirre ou com o Lucas Esquivel. Mas independente, o Terán acho que é o principal pilar de segurança defensivo nosso e assim, não tomando gol,
é meio caminho andado pra gente ganhar o jogo, né? Porque até nos jogos que a gente não fez gol recentemente, Londrina e Corinthians, a gente teve chances claríssimas. E aí não tem como não falar do pênalti. Aí não tem como não falar dos lances de João Cruz e Julimar, que poderiam ter construído uma história completamente diferente dessa última semana que passou pro Atlético, e aí a gente chegaria com muito mais moral, muito mais confiança. Então, hoje, o principal pilar defensivo do Atlético é, inegavelmente, o Carlos Teran. E lá na frente, aí não tem muito o que falar. É bola no Viveiros e, se você for levar em consideração Matheus Fernandes, Fabinho, que são os dois volantes do Bragantino, e se você levar em consideração Alex Vinícius e Pedro Henrique, a tendência é que o Viveiros leve vantagem sobre basicamente todos. Ou que o Viveiros consiga se impor fisicamente, que o Viveiros consiga criar oportunidades para ele e para quem veio de trás. Só que, levando em consideração o jogo contra o Internacional, tem um personagemzinho que se deu muito bem nesse jogo de transição, foi muito bem contra o Inter, que eu acho que a gente precisa levar em consideração, que é o Mendonça, né? O Mendonça é um jogador que, se tiver bem, que se tiver entregando, cara, é meio caminho andado assim pra gente ter, primeiro de tudo, um Viveiros mais potencializado e a gente ter outra válvula de escape nesse jogo mais direto, nesse jogo mais vertical. E aí a gente encontra um Mendonça que pode ser o cara da finalização, mas pode ser o cara do passe também, pode ser o cara que encontra o Viveiros. Então acho que aumenta um pouquinho o nosso poder de fogo quando a gente opta por esse esquema com dois atacantes, porque eles vão acabar se entendendo e se autopotencializando. E o Mendonça já deu uma demonstração ao longo desse campeonato que, ao lado do Viveiros, se sente muito confortável. Então, assim, a gente tenta ver os detalhes do jogo para entender onde o Atlético pode ganhar. Acho que existem esses detalhes. Não vai ser um jogo fácil, a gente sabe que o nosso retrospecto lá na casa do Bragantino tá longe de ser um retrospecto favorável, mas esse Atlético vai ser isso ao longo do campeonato. Vai ser um Atlético que a gente pode falar que vai ser consideravelmente inconstante. Alguns jogos muito positivos, outros jogos nem tanto. Acho que a gente vem de um jogo contra o Corinthians que a opinião acabou sendo dividida, né? A gente, teve um jogo contra o Corinthians que, se valorizou muito as chances criadas, mas o resultado também não foi dos melhores. O segundo tempo também não foi dos melhores, então sinto que o Atlético ele vai oscilar, ele vai passar por turbulências, ele vai passar por momentos muito bons, mas eu espero que o primeiro caminho pra gente vencer o jogo, que é esse maldito jogo de transição, a gente consiga entregar assim. Valeu, rapaziada, tamo junto, forte abraço, é nóis, amo vocês e boa sorte pro Furacão, que no final das contas o pessoal do GE saia com a língua mordida. Valeu? É nóis, tchau, tchau, valeu!